Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e o desejo semanal de Deus e saúde e um ano novo mais justo, amoroso, vitorioso, com felicidade para a nossa pátria amada. E que privilégio, mais um domingo com a edição do programa de entrevistas, graças a Deus, já em todo o mundo, pode cá liberados, no comando da nossa Rede TV, a emissora que mais cresceu nos últimos 25 anos na televisão brasileira. Nos aplicativos Smart TVs, chegamos a 196 países agora, no comando da Sul TV, todo domingo, hoje 16 de fevereiro de 25, 10h30 da noite. E também nos canais fechados, Sky, Net, Claro, à sua disposição em todas as redes sociais para você comentar à vontade. O programa de hoje é muito especial, até porque de onde ele é, dispensa a palavra especial e vem a substituição para maravilhosa. Como é essa guerreira brasileira das quadras, símbolo para o mundo e hoje na política, na vida pública, como senadora aqui no Distrito Federal, a minha irmã Leila do Vôlei. Quem vamos entrevistar hoje, lembrando do Galvão Bueno? Lembra o Galvão? É tetra! É tetra! O único prefeito do Rio de Janeiro com 4 mandatos. Tetra, Leila do Vôlei. Quem é? Quem é? Eduardo Paes. Prazer, prefeito, estar aqui conosco, que honra ser convidado por duas figuras tão ilustres do Brasil e que agora nos honram na política no Senado Federal. Prazer enorme. Prazer, tá. Começa, irmão, você começa? Bom, irmã, eu vou começar assim, então, com uma pergunta real, porém dura. Qual é a verdade na sua história, já fazendo história no Rio de Janeiro como prefeito, Eduardo Paes? Eu sempre fui seu admirador. Você está entre os pouquíssimos políticos que nunca levou pancada no Cajuru. Viu? Por favor. O Lula fala que isso é uma coisa inédita. Buscarei manter assim, que eu não sou doido. Mas é verdade. Mas sabe por quê, Leila? Porque o que você vê em qualquer ambiente de conversa política é que o Rio de Janeiro é um desastre, todo governador roubou, todo governador não sei o quê, como que não consegue ter um homem público do bem? Não, eu falo, para aí. Uma diferença. Na prefeitura tem um homem que o Rio ama. Basta ver a última vitória dele com mais de 60%. Qual é a verdade sobre essa diferença e por que você consegue ter essa posição diferente de governadores, até com fama, mas porém destruídos moralmente? Vamos lá, pergunta difícil, né? De responder. Começou já. Olha que eu não tenho problema de falar bem de mim mesmo, né? Mas, assim, senador, vamos lá. Eu não acho que essa seja... Se você for olhar ali o caso da cidade do Rio, né? Olha ali, você teve... Aí eu não estou aqui querendo olhar a administração, né? Mas você teve... O Saturnino foi um homem de bem. Depois você teve o Marcelo Alencar, que teve um desempenho. O César Maia. O Conde, o César voltou. Né? Enfim, então acho que na Prefeitura do Rio você tem um histórico, independente se for mais gordo, mais magro, né? Mais narigudo, menos narigudo, mais careca, menos careca, eram todos homens que acho que fizeram bons governos. Né? O próprio senador Crivella, na minha opinião, é um homem de bem, né? Eu acho que foi, do ponto de vista de gestão, foi muito mal. Mas... Homem de bem ou de bens? Eu acho que ele é um homem de bem. Eu não acho que o Crivella... eu gosto dele. Essa é a minha opinião. Né? Eu sou daqueles que eu não fico generalizando essa coisa. Todo mundo bandido e tal. Enfim, e a gente tem tido, de fato, né, experiências ruins no Estado, né, sob esse aspecto pessoal da conduta, mas assim, o pior e o mais grave, na prática, é na gestão. Né? Isso afeta um tema no Rio de Janeiro que é sempre muito grave, que é o tema da segurança pública. Né? Isso é um super problema. Não é um problema brasileiro. Né? É claro que o Rio, as coisas que acontecem no Rio e São Paulo, Rio, São Paulo e Brasília acabam tendo sempre... ecoando muito mais para o resto do Brasil, né? Uma repercussão muito maior. Mas esse é um tema do Rio que, né, tem suas especificidades. O que é que eu busco fazer, senador? Eu estou há 32 anos na vida pública. Né? A política, para mim, foi uma escolha. Né? Eu venho de uma família de classe alta do Rio, meu pai era advogado, eu fiz direito na PUC, né? Meu pai me preparou para advogar, ganhar dinheiro e tal. Mas eu cresci ali naquele momento de abertura democrática, né, direta já, tal, moleque, e aquilo começou a me encantar com a política. Então, assim, eu escolhi estar fazendo o que eu estou fazendo.
Eu adoro fazer política, adoro ser prefeito do Rio, tenho muito orgulho. Eu vejo. Assim, no quarto mandato, eu ainda acordo de manhã belisco e falo, caramba, eu sou o prefeito do Rio de Janeiro. Não é porque é isso, eu fico muito intrigado quando eu vejo o governante com aquela vida, ó céus. O sujeito fica enchendo o saco dos outros para se eleger, né? Porque política é chato. Né? Você pega aquele carro de som, sobe no carro, fica dando tchauzinho para os outros, de vez em quando leva um xingamento forte. Né? Atazana, panfleta, não sei. Aí o cara ganha a eleição, fica aquela cara de cansado. Né? Então, assim, eu faço com muita energia, me dedico muito e tento fazer de maneira correta. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que assim, eu passei 4 anos fora da política, eu saí em 2016, não fiz o meu sucessor, em 2018 eu disputei a eleição para o governo do Estado, perdi para aquele ex-juiz Wilson Ritzel, né? Aquele personagem. E voltei em 20. Nesses 4 anos, eu virei vice-presidente para a América Latina da BYD, a empresa de carros e tal. Eu não cuidava do Brasil, naquela época, 17, quando eles me convidaram, eu disse, do Brasil eu não vou cuidar, porque daqui a pouco vão dizer que eu estou fazendo lobby no Brasil. Então, eu supervisionava o Brasil, mas cuidava da América Latina inteira para a BYD. Assim, ganhava mais, tinha fim de semana, mas eu não era feliz, não. Assim, eu prefiro fazer o que eu faço com muito prazer. E acho que é isso, quando você faz as coisas com paixão, vai dando certo. Agora, tem meus erros. Né? Eu acho que às vezes as pessoas têm a sensação de que política é um ser de outro planeta, não somos. Que ele é obrigado a só acertar. A gente erra pra caramba. Né? Enfim, no final do dia é isso. É casado, é filho, é pai, é mãe, é irmão, é irmã, é amigo. Né? Gosto do meu sambinha, gosto de tomar minha cervejinha. Né? Então, eu acho que é isso, é ser natural e tocar a vida e ser transparente, acho que é o que eu busco fazer. Admirável, Leila. Nossa, um prazer, prefeito, estar aqui com você. E eu assim, tenho uma relação muito próxima com o Rio, né? Joguei pelo Flamengo, fui campeã pelo Flamengo, tenho um filho carioca. Até hoje a gente tem um cantinho lá no Rio, ali em Ipanema, que a minha família, eu, meu marido, inclusive ele voltou agora. Então nós temos uma relação, eu tenho uma relação muito próxima com o Rio. E aí você falou um tema que, mesmo eu não sendo carioca, eu frequento o Rio, tenho amigos carioca, eu falei, um filho carioca, uma preocupação, uma pauta sensível que é a segurança pública. Na sua visão, quais são as consequências da gente continuar tratando? E eu vejo assim, a segurança pública como uma pauta ideológica. Vamos lá, o Brasil... Se tornou. Não. O Brasil, né, sei lá, uma década não consegue fazer com que a atividade política construa alguns consensos, né? Vamos aqui olhar, se você olhar para o governo Fernando Henrique, ele conseguiu construir o consenso em torno da estabilidade da moeda, fim da inflação. Então, independente de se acha Fernando Henrique, tem que reconhecer que ele foi um líder que teve capacidade de fazer isso. Né? Aí vem o Lula, consegue construir uma pauta em torno da redução da pobreza, da fome, da miséria, né? Pela sensibilidade toda que o Lula tem. A gente não consegue mais construir consenso na política brasileira, o que mostra uma enorme incompetência. Tem gente que gosta, acha que está arrebentando, saindo no pau. Né? A política é a tarefa de construir consenso a partir dos dissensos que todos temos. Essa pauta da segurança pública, ela, de novo, ela tem mais atenção de Rio, São Paulo e tal, mas ela é uma pauta nacional. Sim. E ela virou uma coisa de ideologia. Né? Assim, eu disputei a eleição em 2018 contra o Witzel, e ele falava muito do negócio do tiro na cabecinha. Né? Então, assim, eu sou daqueles que acham assim, que não é nem tiro na cabecinha, se for necessário, tem que dar. Né? O Estado tem o monopólio da força. O Estado não é bandido. Né? Às vezes você fala, mas o bandido não. Nós não somos bandidos. Claro. Né? Quando a gente cria... Aí é uma gente também que tem muito falta cultura, falta formação, para entender o seguinte... Por que se criou, né, a sociedade moderna, o que nós conhecemos, a civilização? Não é para você, olha, se fosse todo mundo se matando, era uma loucura. Então, o objetivo do Estado é punir aquele cidadão que comete o delito. Óbvio que se aquele cidadão vier armado e tentar te atingir, quem pode matar é o Estado, mediante determinadas circunstâncias. Então, eu não sou do cara nem do tiro na cabeça, nem também dessa história de passar a mão, achar que o jeito é a pobreza, a miséria, a desigualdade. É o caramba. Né? Eu acho até que é agressivo com os mais pobres, porque parece que todo mundo que é pobre vira... Até porque bandido tem toda a classe social, Exatamente. Né? Então, assim, tem uma coisa da criminalidade no Brasil, e aí eu vou ficar aqui, me dedicar um pouquinho aqui ao Rio, senadores que... Né, virou, e aí você tem problema. Tem uma circunstância nesse momento, sendo vivida no Rio de Janeiro, né, que virou a grande desculpa para os problemas de segurança, que é uma medida que o Supremo Tribunal Federal tomou, que eu acho, na origem, um equívoco.
Eu acho que não é papel do Supremo Tribunal Federal, e é uma corte que eu respeito, eu não sou daqueles que ficam atacando ministros do Supremo, né? Eu respeito a justiça é fundamental para o regime democrático, cumprir determinações judiciais, mas dizer lá, olha, tem um certo conjunto de procedimentos para a polícia agir no Rio de Janeiro. Isso virou desculpa para a tragédia que acontece no Rio. Se esquece que, a gente não lembra que em 5 anos mudaram 6 chefes da Polícia Civil, 5 comandantes da Polícia Militar, que temos 3 secretários cuidando da mesma coisa, secretário de Segurança, secretário de Polícia Civil, secretário de Polícia Militar. Ninguém manda em ninguém, né? Não há integração entre as forças. Então, esse debate precisa ser conduzido com mais racionalidade, né? Cadê a política pública? E é curioso, aí eu tenho que dizer isso, eu não quero provocar muito debate aqui, mas eu provoco. É o seguinte, quem está mandando no governo do Estado do Rio de Janeiro há quase 8 anos é o PL, né? São candidatos que supostamente uma direita que está mais, né, ligada ao tema da segurança pública elegeu Wilson Witzel e o governador Cláudio Castro, né? E cadê os resultados? Né? O território dominado, porque o que diferencia o Rio, por exemplo, de São Paulo, de outras capitais brasileiras que têm também seus, aliás, índices de violência piores do que o do Rio, né? Um pouco essa história do território. O Estado perdeu o monopólio da força em determinadas áreas do seu território. Isso é absolutamente inaceitável. Né? Então, dizer, tal favela, tal bairro, e não é mais só favela, tal determinada área urbana, bairro, né? Porque as pessoas acham, a favela tal. Não, você tem áreas da cidade em que o Estado perdeu o monopólio da força, lá uma milícia ou um traficante. Né? Isso é inaceitável, falta seriedade, falta política pública, falta estabelecer consenso para que a gente possa avançar nisso. Fica aí, ou eu tiro no cabecinha, aí diz o sujeito culpa a DPF, né? Culpa o Lula, a mãe do Lula. Sempre enfim, terceirizando, na verdade. Sempre terceirizando. Quem manda no governo do Estado do Rio de Janeiro há 8 anos, né? Eu quero repetir aqui, sem generalizar, sim, sim. PL tem... Mas é uma verdade. Né? São eles. Né? Prefeito, eu só queria te pedir uma gentileza. Eu adoro ser chamado de Cajuru, tá? Não de senador. Tá bom, maravilha, gentileza. Deixa comigo. Leila Cajuru. Mas eu contigo, eu quero te chamar de prefeito pelo respeito que tem. Não, mas pode chamar também, gosto de chamar de Eduardo. Leila, vamos aqui jogar aberto. Leila, 53, você 55, o Cajuru, 64. Sou o mais velho de vocês. Não parece o mais novo. Não, que isso. Eu vivi, senhoras e senhores, meus únicos patrões, 15 anos da minha vida maravilhosamente bem no Rio de Janeiro, profissionalmente no auge, em rede nacional de televisão, dos meus 50 anos de carreira. E depois eu fui viver em Goiânia. E eu cheguei a dizer que eu era mais inseguro em Goiânia, porque era uma terrível cidade do medo. Hoje não é mais em função do Caiado, meu irmão Caiado. E no Rio eu dizia para as pessoas de outros estados, eu nunca fui assaltado. Em 15 anos eu nunca fui assaltado, Leila. Eu já esquecia coisas no táxi que o táxi trazia de volta para mim. Eu conto isso e falo, Cajuru, isso é mentira sua. Amigo, eu não minto, que isso? Estou falando sério, para mim quem mente também rouba. Eu lembro da gestão Brizola. Você na gestão Brizola, você era muito jovem. Né? Com Darcy Ribeiro, que era meu amigo pessoal e tal. Gente, você não acha que a comunicação, você, a Leila que viveu o auge da vida dela nas quadras no Flamengo, você não acha que os veículos de comunicação contribuíram muito no Brasil para essa imagem, que para mim não é verdadeira, repito, de que é impossível viver no Rio de Janeiro por causa da insegurança? Não tem a menor dúvida. Né? Não tem a menor dúvida. Aquela história, eu não gosto de tapar o sol com a peneira, de esconder problema. Agora, enfim, essa coisa, não posso ir ao Rio, fazer tudo, é uma loucura. Você tem cidades brasileiras muito mais violentas. Aí é um pouco aquela história, é o preço da fama. Né? Se o Cajuru fizer alguma coisa errada, vai dar na imprensa. Se a Leila fizer coisa errada, vai dar na imprensa. Então, o Rio é uma cidade que chama muita atenção. Né? E tem, por exemplo, você tem a Globo lá, então fica a Globo News, né? O canal aberto. Às vezes eu falo, vem cá, esse tema, né? Eu reclamo, esse tema aqui, tudo bem, tal coisa, mas isso é de interesse local. O sujeito lá do interior de São Paulo, né? Aquele interior rico do Centro-Oeste, eu preciso que o sujeito venha para o Rio. Ele ficou olhando aqui e disse, meu Deus do céu, não posso chegar lá que eu vou tomar um tiro. Não é isso. Né? Longe disso. Então, nós temos um problema de narrativa, de percepção no Rio de Janeiro, né? Que tem, obviamente, fundamento em muitos problemas que existem de fato na cidade. Mas você tem razão. Né? A impressão que se cria, ou que se gera, é de que a situação é insuportável. Não é. O Rio é incrível. Né? O Rio é um lugar
fantástico, né? Assim, vai passar um fim de semana no Rio, nesse verão carioca, que assim, é uma cidade de rua, né? Carioca tem aquele negócio. O carioca recebe bem. A gente se vê por aí, né? É aquela coisa do bar, do espaço público, as praias, né? Os parques, praças, ruas. O carioca tem muito isso, em todos os lugares da cidade. Então, né? É uma cidade incrível. Tem problemas? Tem. Vamos debater os problemas? Vamos, né? Mas às vezes há um massacre exagerado em relação ao Rio de Janeiro, sim. Perfeito. Leila. Prefeito, você começou muito jovem na vida política. E aí já está no 4º mandato agora como prefeito. Quais são os desafios que você hoje enxerga na sua atual gestão? Olha, é curioso isso, porque assim, a gente está falando aqui muito de segurança. O Congresso Nacional acabou de passar uma reforma tributária. Essa reforma tributária, eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai ser positiva para a economia, para o setor produtivo, mas eu tenho que dizer aqui que, na minha opinião, o Congresso Nacional desmontou o Pacto Federativo da Constituição de 88, né? Porque houve uma concentração excessiva, na minha opinião, de recursos em Brasília. E federação é sobre tributar, né? Sobre onde fica a arrecadação. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tema da violência, prefeito é muito ligado à realidade dos lugares, né? Que é quem mais impacta na vida das pessoas. Como se tornou uma agenda prioritária para o Brasil hoje, né? Todas as eleições que eu disputei para prefeito, a saúde era sempre o grande tema, né? Não deixou de ser um grande tema, mas hoje o tema segurança pública, violência, passou no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro, o tema. Então, hoje, um pouco que eu tenho me dedicado muito, claro que você tem o desafio de mobilidade, o desafio de saúde, os desafios de uma grande cidade brasileira, né, com as desigualdades que o nosso país tem, como é que você... Né, o Brasil, na última década, não construiu consenso, só andou para baixo. Né? E aí eu falo aqui de governo do PT, do PL, do Michel Temer, todo mundo, né, para não parecer que a gente está partidarizando essa crise. Mas o tema da violência passou a ser algo em que a gente é cobrado como prefeito, né? Tivemos essa semana em Brasília, no Encontro Nacional de Prefeitos, né? Com a própria Frente Nacional de Prefeitos, todo mundo relata a mesma coisa. Então, a gente passou a ser cobrado por um tema que é de responsabilidade estadual. É claro que a gente tem um papel complementar. Então, no Rio, por exemplo, nós estamos apresentando a criação de uma força de segurança municipal. Não é complementar a Guarda Municipal. E eu, pela primeira vez, estou propondo o armamento da Guarda Municipal, né? Deixando claro o que ela não vai fazer. Né? Ela não é de enfrentamento ao crime organizado, por exemplo. Né? Ela vai usar armas de calibre menor, mas, por exemplo, os centros de bairro, as praças, parques... Garantir a ordem, né? Garantir a ordem e a segurança mesmo. Sim. Né? Um pouco aquela sensação. O sujeito foi fazer turismo, se hospedou num hotel em Copacabana, resolveu um dia caminhar pelo centro... Sim, com relógio. Foi passear, foi ver a escola de samba mais incrível das galáxias, que é a Portela, foi a Madureira, foi lá fazer lá umas compras no Mercadão. E aí, esses lugares, eu acho que a gente pode ter uma ação complementar ao papel do governo do Estado. Então, eu diria que esse virou o grande tema, né? Sem abandonar os outros temas, né? Sem abandonar os desafios. Agora, o Brasil precisa crescer. A gente precisa entender isso, né? O Brasil precisa crescer a sua economia. A gente não vai diminuir essa desigualdade, acabar com a miséria, se a gente não voltar a crescer a economia. E a gente está olhando, quando eu olho para números, eu fui prefeito naquele momento que o Brasil estava indo muito bem, né? Eu olho para os números de quando eu me reelegi em 2012, olho para 12 anos depois, pobreza aumentou, a miséria aumentou, a gente andou muito para trás. Então, os desafios são grandes. Olha, prefeito Eduardo Paes, eu adoro lembrar frases, e sou frasista, graças a Deus, do poetinha Vinícius, quando ele falava aquela sobre o negro. Eu sou o branco mais negro, né? Eu sou o paulista mais carioca. Toda vez, Leila, que acontece algo ruim com o Rio, eu fico triste. E essa semana, a questão das escolas de samba, especialmente a Império Serrano, e o prefeito, para vocês aí do outro lado, a entrevista foi feita durante a visita dele, de todos os prefeitos aqui em Brasília ao presidente Lula, num encontro muito importante, por sinal, que daqui a pouco falaremos, porque ele participou do primeiro dia, o prefeito Eduardo Paes, e teve que voltar ao Rio de Janeiro, tomou as providências cabíveis, evidentemente, mas como foi para ti, como isso aconteceu? Já tem gente dizendo que foi proposital e, de repente, não foi, e especialmente com uma escola tão querida, né?
que tem uma né? história tão tradicional, né? Que é Império Serrano, né, prefeito Eduardo? Assim, Carnaval é uma instituição carioca, são brasileira, mas acho que tem a coisa das escolas de samba tem muito a ver com a marca Rio de Janeiro, com a própria identidade brasileira. Eu sou o prefeito que não escondo que eu gosto de carnaval, Paixão, que eu gosto de samba, enfim, para mim é uma... Né? E é bom quando você pode fazer aquilo que você gosta, não precisa ficar me escondendo. Então, todo mundo sabe que eu desfilo mesmo, que eu vou para minhas rodas de samba, tomo minha cervejinha, né? Isso. Então, assim, é muito ruim, né, quando isso acontece, porque aquilo ali tem a coisa do desfile, mas é uma gente que se dedica um ano inteiro, né? Tem um samba maravilhoso da Vila Isabel, do Martinho, né, que chama para tudo se acabar na quarta-feira, né? São escultores, são pintores, bordadeiras, são carpinteiros, vidraceiros, costureiras, figurinistas, desenhistas e artesão. Que letra. Gente empenhada em construir a ilusão, né? Então é uma mobilização de pessoas, né, que você chega a 15 dias do carnaval, pega fogo, né? Unidos da Ponte, a nossa Unidos de Mangu e o Império Serrano. O Império tem... Eu, como sou portelense, né, tem essa coisa de ser uma escola muito querida, né, pela sua história, pelos sambas que já teve. O que a gente decidiu é isso, elas participam do carnaval da maneira que puderem. Isso já aconteceu no grupo especial lá atrás. A gente teve União da Ilha, a Grande Rio, então as 3 escolas. Então eu vou, primeira decisão que eu tomo sempre é essa, é o concurso, né, não vão ser rebaixadas, não vão disputar. Se tiverem condições de fazer algum desfile, vão fazer. E com detalhe, aí o prefeito vai de intimista, né? Quando pegou fogo as 3 escolas lá atrás, ou 4 escolas, eu estava na bateria das 4. Então, vou estar no carnaval na Sapucaí, vamos cumprimentá-los, saudá-los, a prefeitura vai ajudar, vamos estar do lado, né? E tem sempre essa... Tudo se acaba na quarta-feira, mas aquela construção da ilusão a gente faz para 26, o Império Serrano vai estar na avenida... defendendo as cores e todas as escolas também. Leila, agora se acaba na quarta mesmo, porque tem mais um dia de carnaval, agora é terça. São 3, agora é quarta mesmo. Agora é quarta mesmo. E vou falar, né, que o carioca, ele vive muito, né? Não, a minha mulher está desesperada já, porque eu vou todos os dias, né? Eu vou no grupo de acesso, vou todos os dias, tá? A mulher fala, ai meu Deus do céu, eles inventaram mais um dia. Agora acabou, socorro, né? Ainda tem lá o sábado das campeãs, enfim, vai ser... Mas é maravilhoso, e o carioca vive muito aquilo. Mas, prefeito, assim, voltando um pouquinho, né, dessa pauta leve aí que é do samba, né, apesar da situação que aconteceu no incêndio lá nos galpões, voltando um pouco para a pauta da economia. Você falou que o Brasil precisa crescer. E as dificuldades que o Rio enfrenta sobre segurança. Eu pergunto a você, qual a sua avaliação do governo Lula hoje? Olha só, o que a gente... Eu acho que você tem uma coisa que a gente lê na grande imprensa e tem uma coisa que é a realidade. Certo. Né? Desemprego caiu absurdamente. O país está crescendo. Foram 2 anos de crescimento, com crescimento bastante importante no ano passado. Você viu o agro agora, a soja agora. Repasses para... Você estava dizendo, fizemos essa reunião, essa semana, reunião em Brasília, a convite do governo federal. Né? Assim, voltamos a ter repasses federais para o PAC, por exemplo. Né? As pessoas, não é uma ficção. É uma realidade. Eu tomei lá 800 milhões de reais para fazer as obras de drenagem, 350 no Jardim Maravilha, na Zona Oeste do Rio, um bairro popular, 150 milhões em Realengo, outro bairro popular, mais 350 milhões em Acari, né? Também obras de drenagem importantes para enfrentamento da questão das chuvas. Então, aquela história vai dizer que está perfeito, está tudo maravilhoso? Não. Mas você tem avanços bastante importantes num país que estava imobilizado. De novo, e aí eu não vou ficar só botando aqui para não parecer, né, o nosso... telespectador, quem está nos vendo, acha, ele está indo contra o Bolsonaro, a vovozinha. Não. Há 10 anos, né, esse país vem andando para trás. Então a gente voltou a andar para frente. Agora, tem um mundo paralelo. Né? Eu sou um sujeito que acredito no mercado, me considero uma pessoa, né, capitalista, não faço aqui contestação às coisas, mas tem uma coisa desconectada da realidade. A gente passou o final do ano passado inteiro dizendo que o dólar estava indo a R$ 7 por causa do tal falta de ajuste fiscal. Bom, o tal do ajuste fiscal, né, foi feito da maneira que foi feita e o dólar está caindo. Né? Será que eram esses os motivos? Né?
E quando a gente fala de ajuste fiscal, a gente está falando assim, é porque a população não entende, mas estamos falando o seguinte, ó, vai dar teto para a saúde, vai dar teto para a educação. E aí como é que faz? Como é que faz você ter as filas dos sistemas de regulação de todos os municípios e estados do Brasil? O sujeito vai na atenção básica, aí ele tem um problema específico, ele descobre na atenção básica, tem que ir para o especialista. Não tem. Isso custa caro, né? A saúde é muito cara. Vai dar teto como? O sujeito vai morrer? Né? Então, acho que para o Rio de Janeiro, o presidente Lula tem sido fantástico, sempre correto, com o Rio de Janeiro, sempre ajudando o Rio de Janeiro. Eu dizer, está perfeito? Não, mas é um avanço, está avançando, teve um trabalho de reconstrução de políticas públicas que tinham sido abandonadas, de relações federativas que tinham sido abandonadas, né? Então, tem sempre jeito de melhorar? Claro que tem, o próprio presidente diz isso, mas eu acho que é um governo que vai bem, vejo o presidente Lula com muita energia, é impressionante, né? Eu estou aqui no meu 4º mandato, eu tenho muita energia, mas eu tenho 55 anos. Ele brincou comigo que vai até os 120 anos. Então você vai morrer de parto. É isso. É impressionante, ele está muito bem, né? Claro, passou aí por um episódio de saúde agora, é óbvio, né? Enfim, também não... Qualquer um de nós toma um tombo, bate na cabeça, tem um risco, ele é uma pessoa... Eu até brinquei com ele, tá achando que é garotão, né? Cai, toma uma vaca aí no banheiro e tal, e vai achar que vai ficar por aí pimpando, né? Ele ainda está metido a garotão mesmo, então é isso. Claro que tem certos cuidados que se toma com a saúde quando a gente fica mais velho, mas eu acho que ele está muito bem, muito disposto, muito animado com as coisas que está fazendo. E é isso, a gente tem que torcer para o Brasil dar certo, né? A gente tem que ajudar. De novo, façamos, tem que ter oposição, porque também a gente fica se achando o máximo. Sim, claro. E não ter os ajustes. Né, desde que ela seja responsável. É né? isso. Não é oposição ao Brasil. É isso. O que eu vivo muito com a Leila no Senado e reclamo com ela é que, infelizmente, tem colega que ele não é opositor ao governo Lula. É isso. Ele é opositor ao Brasil. Ele ama aquela frase velha de quanto pior, melhor. É isso. Isso me decepciona muito na política. Me dá vontade de desistir dela. E aquilo que a Leila estava dizendo aqui, quer dizer, quando você desvia o debate para fora da realidade, né, que é um instrumento que muitos personagens da nova política fazem, né? Políticos influencers. Assim, porque no final do dia a nossa obrigação aqui é o seguinte, que solução a gente vai dar para aquele determinado problema? Então, se eu digo que o problema da segurança pública do Rio de Janeiro é porque o Supremo tomou uma decisão, ferrou. Porque o Supremo vai resolver essa decisão em algum momento e a segurança pública não vai ser resolvida. Porque você está tratando de uma ficção, você está inventando uma história para justificar aquele problema. Então, a gente precisa enfrentar os problemas. Aliás, o Brasil é campeão do diagnóstico equivocado. Sim. E a gente sabe que a pior coisa para uma doença é diagnóstico equivocado. O sujeito diz assim, não, você está com tal doença, você vai tratar aquela doença, só que você está com outra. Né? Então, diagnosticou mal, o que a gente precisa é de diagnóstico correto. Oposição boa, oposição que chega lá, Eduardo Paes, a mobilidade no Rio de Janeiro está uma porcaria porque você não fez isso. Né? E aí você vai ter que trabalhar aquilo que é de fato o problema. Né? Eu acho que isso é importante. Tem duas palavras citadas por vocês dois que eu não posso deixar de entrar e você do outro lado de casa se manifeste, tenha a sua opinião, porque estamos em todas as redes sociais, no comando da Rede TV para o mundo inteiro, com mais um podcast liberados hoje, especialmente com o Rio de Janeiro e com o prefeito tetracampeão de mandato, Eduardo Paes. Leila falou de influencer. Você falou de enfrentar problemas. Vamos lá. Eu, essa semana, perdi a paciência. Eu tenho um comentário diário na Band News e todo dia eu estou mostrando o que eu vejo num tal de TikTok, que eu gosto, porque eu tenho muita audiência no TikTok. Eu tenho mais de 1 milhão de visualizações. É claro que eu não poderia fazer isso, mas eu sou assim e vou morrer assim. Eu estou horrorizado e queria a sua opinião como prefeito, como homem público experimentado, que é a discussão que nós temos todo dia lá no Senado, a questão da liberdade de expressão das redes sociais, a que ponto que chegou, que para mim virou libertinagem, e agora virou morte social, que eu vou propor uma PEC chamada morte social, porque nessa semana eu vi, nessas 2 últimas semanas, o TikTok em vídeo, com um plantão do Jornal Nacional, matou o Lula, morreu o presidente Lula, matou o Jair Bolsonaro, matou a Fernanda Montenegro, matou o Raul Gil, matou o cantor Zezé de Camargo, certamente amanhã vamos matar, que eu estou falando isso aqui agora, certo? E fiquem tranquilos que não desejam a minha morte, porque eu sou especializado em enterrar
quem deseja a minha morte. E vai lá depois puxar o pé. O dia que for, que vai demorar muito para lá puxar o pé. Eu sou terrivelmente protegido pela dona Zezé lá em cima. É isso. Prefeito, qual é a sua opinião sobre essa questão das redes sociais e a esculhambação que virou? Tem que regulamentar. Né? É isso aí. Liberdade de expressão não é liberdade para fazer qualquer coisa, dizer qualquer coisa, incitar ódio, difamar as pessoas. Não é. Definitivamente não é. Então, ninguém quer cercear a liberdade dos outros de dizer o que pensa, de se manifestar, mas é um pouco isso. As pessoas têm que entender, né? Eu estou convencido que falta, sei lá, leitura, estudo para determinados personagens que tomaram conta da vida pública brasileira. Né? Porque tudo é incompreensão. Às vezes, porque eu fico tentando, não é só má vontade, você não entende mesmo o que está dizendo. Né? Então, é um pouco aquela história, o seu direito termina quando começa do outro. Então, acho que tem que haver regulamentação, acho que o Congresso tem esse desafio. De novo, esse tema foi trazido, acho que em 23. 23, a gente tem debatido. Né? E aquela loucura. Coloca ou não em pauta. E aí Tem política que é a favor de continuar do jeito que está e pronto. Mas a loucura foi essa, porque ali começaram a se criar fake news, né, que geraram aquele recuo no Congresso Nacional e não tratar desse tema. Temos que enfrentar esse tema. Né? Temos que dar os limites para essas redes sociais. Você não pode colocar isso, matar todo mundo. Né? Você não pode dizer qualquer coisa. E não é só matar, prefeito. Leila, 2026 vem aí. Em 2018, a Leila sabe o que fizeram comigo em Goiás. Faltando 14 dias para a eleição, eu tinha 2 milhões de votos como senador. Eu perdi 400 mil votos do mundo evangélico em 14 dias, porque fizeram um vídeo com o Cabrini me entrevistando e perguntando, Cajuru, qual é a sua opinião sobre Deus? Eu respondi, Deus é canalha. Eu, seminarista, sacristão, quase fui padre, seminarista em Brodowski, terra de Portinari. Então, eles podem fazer um vídeo em 2026 com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, dizendo o seguinte, olha, por favor, avisa lá para mim, na conta bancária, que eu vou retirar aqueles 100 milhões da construtora, porque eu vou comprar um apartamento em Nova York. É inteligência artificial. A mesma coisa, Leila, podem fazer com você aqui no Distrito Federal. Uma mulher como a Leila fala, gente, eu ontem fechei um contrato de 20 milhões. Eu vivi isso muito em 2018. Você viveu também, né? Muito não, porque era um pouco aquela história. Né? Eu sou sujeito absolutamente respeitador de todas as crenças, religiões e tal. Esse negócio de eu gostar muito de samba, eu sempre que eu vou pro samba, eu boto meu chapeuzinho Panamá. Muito bem. Aí no meio evangélico, começaram a dizer, não, isso é o Zé Pilintra, ele está homenageando. Se eu fosse, não tinha o menor problema. Né? Se eu fosse de Umbanda, de Candomblé, não tinha o menor problema. Mas faziam isso como se fosse um problema no meio evangélico. Né? Enfim, eu sou católico, né? Cristão. Nunca pensei em ser padre, não. Enfim, eu sei com o maior prazer. Eu já estava já gostando de samba desde pequenininho. Carioca, né? Eu já estava querendo festa ali. Mas, enfim, né, eu sou cristão. Mas é isso, essas coisas são incontroláveis. Como é que você faz? E como é que a punição tem que ser muito grave, porque é isso. Num tempo de 24 horas, você decide uma eleição. Sim. O sujeito ganha ou perde. Né? E aí? Como é que recupera isso? Como é que repõe isso? Né? Vai fazer eleição de novo? Né? Como é que se descobre? Então, a gente precisa regulamentar isso, as pessoas precisam temer jogar fake news no ar. E o mais grave é que a gente vê muita gente com mandato, muita gente importante, né, colaborando com esse processo. Muitos por burrice mesmo, né, e tem umas figuras que eu olho... São antas mesmo. Antas. Eu fico assustado. Assim, meu último mandato em Brasília, como deputado, fui duas vezes deputado federal, foi em 2006. Né? 2006 foi o meu último ano aqui em Brasília. Eu venho a Brasília, né, bastante, enfim, para tratar dos temas que tem que ser tratados aqui, mas eu não frequento o Congresso Nacional há algum tempo. E, às vezes, me impressiona certos personagens que fazem parte hoje, que conquistam tantos votos. Né? E aí, muitos deles usando de fake news, contando história, contando mentira, com a maior cara lavada. Tem anta e tem mau caráter. Grande Leila. Bom, prefeito, desculpa. Essa semana... Também. Né? Pô, eu acho que é uma boa indicação. Bom, essa semana tem o encontro dos prefeitos, das prefeitas aqui no país inteiro, com o presidente Lula. E aí houve uma fala do presidente, né, que você sempre está aqui, né, pedindo os recursos e parabéns pela gestão. E aí você falou, né, a respeito de o Rio de Janeiro se tornar capital honorária
do Brasil. Eu vou ter que perguntar isso, até porque eu sou, né, senadora, né, pelo Distrito Federal. O que você quis dizer, né, e qual que era a sua intenção? Falando que o presidente pudesse tornar capital honorária. Você vai arrumar um problema com a bancada federal. O Ibanez deve estar satisfeito. Primeiro, né? Olha só. A capital veio para Brasília há 60 e tantos anos. Né? Enfim, isso é um fato. Né? Não, se eu estivesse aqui há 60 e tantos anos atrás, podia discutir. Vão isso, vão aquilo, vai mudar, não vai mudar. Não. Foi feito, decidido. Né? E essa é a realidade. Brasília é um lugar incrível, né? E está aqui a capital. E eu não quero que a capital saia de Brasília. Eu deixo os políticos aqui do Brasil inteiro para a turma de Brasília. Para nós dois, né? Deixo para vocês. Não é nada disso. O que acontece? O que aconteceu com o Rio? Né? Primeiro, a transferência da capital por si só, ela podia ter sido feita, mas não houve qualquer forma de compensar a cidade. Né? Vou olhar aqui processos históricos. Quando você olha para a Alemanha, quando há a reunificação alemã, a capital da Alemanha Ocidental era em Bonn, né? E transferiram para Berlim. Houve, na própria lei de transferência da capital de Bonn para Berlim, você tinha uma série de compensações à cidade. A razão de ser do Rio de Janeiro era a capital, desde o Brasil colônia, Brasil império. O Rio foi a capital durante quase 30 anos do Império Português, né? A partir daqui, eles fugindo, a coroa portuguesa fugindo de Napoleão foi para o Rio de Janeiro, e capital da República. De repente você tira, leva para outro lugar e abraço aí para vocês, se virem. Né? Então, isso trouxe muitos prejuízos à cidade do Rio de Janeiro. Depois você vê um outro processo, também esse foi do regime autoritário mesmo, né? A transferência da capital tem um quê de autoritarismo, mas você vive uma coisa do regime autoritário, que é a fusão da Guanabara, né? Você tinha o estado da Guanabara, que era a cidade do Rio de Janeiro, com o antigo estado do Rio de Janeiro. Né? Então, de repente, você tira a capital de Niterói perde muito com isso, faz essa fusão, que também é um processo muito autoritário, tocado pelo regime militar, com objetivos muito claros à época de mudar um pouco a política ali do Rio de Janeiro. Era quase uma jogada geopolítica. O que é essa coisa de capital honorária? Né? Primeiro, o que a gente, como carioca, tem muito orgulho? É esse carinho que quem é de Brasília, quem é de São Paulo, de Goiânia, de Minas, mineiro, então é um negócio de doido. Mineiro é apaixonado pelo Rio de Janeiro. A gente gosta muito disso, a gente gosta que os brasileiros olhem com orgulho para o Rio de Janeiro. Né? O Rio tem a cidade internacional ainda do Brasil. Quando a gente pensa no Brasil, no exterior, as pessoas olham para o Rio de Janeiro. O Rio é uma cidade sexy, desejável, né? São aquelas cidades símbolos do mundo. Né? Então, essa coisa da capital honorária é uma homenagem àquela história. Ganhei um título de cidadão honorário de Brasília. Né? Não quer dizer que eu vou deixar de ser carioca, que eu vou deixar de ser cidadão da cidade, do lugar que eu nasci, do lugar que eu vivo. É uma homenagem, né? Um reconhecimento. E para uma cidade que viveu essas crises todas que eu estou dizendo, que tem um problema de autoestima, né? Que precisa... E eu vejo no presidente Lula essa percepção. É bom para o Brasil que o Rio de Janeiro vá bem. É bom para a nossa imagem no exterior. Né? E essa é a cidade de todos os brasileiros, como, claro, tem outras. Você vai dizer, o Salvador também foi capital. Eu sou suspeito porque eu sou filho de baiano. Então, para mim, Salvador é uma maravilha. Eu adoro a Bahia. Também adoro Salvador, acho uma cidade incrível, mágica. São Paulo, a nossa locomotiva, né? Aquele lugar que concentra brasileiros de todos os lugares, como nenhuma outra cidade brasileira concentra. E todo mundo tem suas características. Mas eu acho que é isso. Então, uma homenagem, não tira nada de Brasília, não manda mais dinheiro para o Rio. Dinheiro é o que o Lula falou essa semana. Eu tento arrancar o tempo todo, meu papel. Né? Claro. Aqui, manda emenda, dá isso, tem PAC, vamos aquilo. É o papel de um prefeito. Né? O prefeito tem que fazer isso, buscar trazer investimentos para a sua cidade. Né? Eu me lembro o que eu fiz de coisa no Rio de Janeiro, dizendo que era isso aqui, tem que ir lá para a Copa, é para a Olimpíada. Não tinha nada a ver com a Olimpíada. Né? Vou contar uma história aqui. A Dilma era presidente, e tinha um problema no Rio, que eram as enchentes da Praça da Bandeira. E tinha um projeto que, à época, custava 800 milhões de reais, tinham que fazer uns piscinões lá, perto do Maracanã. E aí eu abri um PAC daquele, eu falei, presidenta Dilma, a senhora imagina, final da Copa do Mundo no Maracanã, abertura da Olimpíada no Maracanã, e cai uma chuva e alaga aquilo tudo, o povo do mundo inteiro vendo a vergonha do Brasil. Então, para resolver, preciso de 800 milhões de reais para fazer o piscinão na Praça da Bandeira. Ela olhou assustada, vamos dar o dinheiro. Deu.
Fiz o piscinão. Eu não sabia dessa. Mas eu só não disse para ela que em agosto, onde era a Copa do Mundo, Olimpíada, não caiu uma gota d'água no Rio de Janeiro, nunca encheu ali. Então, assim, você vai usando, né, argumentos, e aí é uma... Né, tem uma certa... Aí é poder de é uma mentirinha bem intencionada, né, uma mentirinha bem intencionada. Do bem. Do bem, para você fazer. Essa é Cazuza, mentiras sinceras me interessam. Aquela revitalização da... E era importante mesmo, que ali não dava tempo a revitalização da zona portuária. Sim. Né, a implosão da perimetral. Né, aquilo ali era um negócio abandonado há séculos, e aí eu disse, vamos aqui, vamos receber a Olimpíada, me xingavam de tudo que era nome e tal. Se não fosse esses grandes eventos, eu estou olhando para a Leila aqui, porque o Rio está se candidatando de novo para fazer o Pan-Americano. É a minha próxima pergunta, já deixa pronto. Junto com Niterói. É isso, é um bom argumento, é um bom motivo. Veja o que se passa com Belém nesse momento. Realizar a COP em Belém. Eu tive essa semana uma mesa com o governador Helder Barbalho, que faz um trabalho fantástico, e realizar a COP em Belém permitiu uma série de legados, né, que vão mudar a vida das pessoas, que não é para o gringo que vai vir. Né, a revitalização da zona portuária não serviu para os gringos que vieram ver a Olimpíada ou para os atletas. Né, o BRT, a Transolímpica, que a gente fez ligando o Parque Olímpico da Barra ao Parque Olímpico de Deodoro, mudou a vida do cidadão que vai para Bangu, que vai para a Baixada Fluminense, que vai para a Barra da Tijuca, que levava 2, 3 horas, hoje leva meia hora para cruzar ali. E na Olimpíada você viu lá 2 semanas para os atletas. Né? Então, são eventos, são momentos importantes para você fazer transformação. Perfeito. Bom, prefeito Eduardo Paes, esse nosso podcast Liberados para o Mundo Inteiro no comando da Rede TV tem apenas um único e é o menor intervalo da televisão brasileira. Leila já falou de Pan-Americano como próximos assuntos. Eu estou me lembrando aqui de Eurico Miranda, vascaíno, porque o prefeito é vascaíno. E ele quer um estádio do Flamengo. Como é que pode o prefeito vascaíno quer um estádio para o Mengão? Não tem como não perguntar isso para ele. A questão do meio ambiente. Tem o quadro imperdível que será raro com o prefeito Eduardo Paes, que é o Defina em uma Palavra. Portanto, voltamos já e já. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, voltamos prazerosamente no comando da Rede TV, a emissora que mais cresceu nos últimos 25 anos na televisão brasileira e para o mundo inteiro nos aplicativos Smart TVs, com o comando da Sul TV para 196 países, com o dominical Podcast Liberados, o programa de entrevistas, sempre 10h30 da noite. Nas redes sociais, nos canais abertos e fechados, todos continuem acompanhando, perguntando e dando suas opiniões, evidentemente com total liberdade. O prazer especial pela cidade maravilhosa, pelo trabalho dele, pelo tetracampeão de mandato, 4º mandato, Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, diferenciado. Ele fala abertamente numa entrevista que gosta de uma cervejinha, de uma vodka, de um boteco, de um papo, de um sambinha. Só uma coisa, vodka eu não falei, não. Eu gosto da cervejinha, cachaçinha, um esquema, mas vodka sem gosto. Funk também? Eu prefiro samba, meu ritmo é samba. Eu também samba, né? Qual o maior sambista do Brasil para você? Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. Para você, Leila? Para mim, eu não sou muito com samba, eu sou assim, Martinho não. da Vila. Martinho da Vila? Aqui, eu sou do rock and roll, sou de Brasília, né, gente? É que eu falei de um que já se foi. Mas eu gosto do Cartola e gosto do Zeca... do Martinho Zeca da Vila. Pagodinho também. O Martinho da Vila... É assim, é uma honra poder estar vivo com esse homem vivo. É verdade. É verdade. Assim, porque essa coisa do Nelson Cavaquinho, né, o Cartola, são personagens... Cara, Leci Brandão também. Sim, não, é cheio de personagens maravilhosos. Bete Carvalho e tal, mas Bete Carvalho, o Martinho é um... saudosa, o Martinho tá aí. Né? Ele é um poeta. Enfim, os melhores sambas, para mim, são os sambas do Martinho. Mas o samba é difícil, né? Assim, o universo que tem poucas mulheres, né? Assim... É verdade. Se destaca aí, Alessi Brandão, por exemplo, é uma para mim. Se eu tiver honra de conviver... A Martinalha, filha de Martinho da Vila. Que é um legado, né? Eu tive a honra de conviver com Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara, é verdade. E Valins tem uma música sobre ela, inclusive. Nós estamos falando aqui de sambista. Só perguntar,
Qual é o samba da sua vida? Porque, assim, a gente tem essa coisa de escolher o artista. Tipo mas qual é o samba da sua vida? Até acontece, para tudo se acabar na quarta-feira. É uma poesia. Ele sabe a letra de cor. Então dá uma canjinha para nós aí, São perfeito. escultores, são pintores bordadeiros, são carpinteiros, vidraceiros, costureiras, figurinista, desenhista e artesão. Gente empenhada em construir a ilusão e tem sonho. Merece. Muito bom, muito bom. Essa última parte do podcast Liberados, pois televisão é tempo, a Leila já falou do Pan-Americano, eu vou deixar meio ambiente, que é uma pauta dela, como preparadíssima aqui no Congresso Nacional. Eurico Miranda, histórico dirigente do Vasco, se ele estivesse vivo hoje, Me matava. como é que ele ia fazer para conviver contigo, prefeito do Rio de Janeiro, que quer um estádio para o Flamengo, que merece, evidentemente, sendo vascaíno como você é? Olha, se eu, que sou eu, já estou tendo quase que fazer terapia para ajudar essa gente, imagino que o Eurico não fazia comigo, né? Assim, eu acho que a pior atitude minha como prefeito do Rio de Janeiro foi ter viabilizado esse estádio do Flamengo, né? Enfim, eu fiz um mal imenso a mim e aos vascaínos, foi um sofrimento ajudar essa gente. Mas a nação Mas eu tinha obrigação de fazer isso, né? É. Tirando a brincadeira, o Flamengo é uma grande instituição, né? Assim, tem uma coisa que as pessoas... Tem uma coisa do valor simbólico dos clubes de futebol e do que eles representam para a economia. E o Flamengo, de fato, é uma coisa muito diferenciada. Potência, uma potência. 50 milhões de brasileiros. Tem discussão. Né? Então, assim, 25% dos brasileiros torcem para cada um. Eu acho que são 25 Inclusive, milhões. eu estou aqui sentada, eu sou uma. De incompetentes, pessoas de mau gosto, né? Muita gente de mau gosto. Você imagina eu fazendo campanha, essa gente lá, ai, Dudu, Mengão, caramba, não mexe meu saco, vote em outro, pô, não me vote em mim, né? Mas é isso, eu acho que vale. Não dá para o maior clube do Brasil não ter o seu próprio estádio. Eu até gozava eles, vocês vão viver a emoção. É isso. Vocês vão viver a emoção de ter um estádio, né? A gente que tem o mais lindo de todos, que é São Januário, né, sabe bem o que é isso. Então não dá para o Flamengo, né? O Flamengo representa um potencial econômico para o Rio de Janeiro incrível, né? Você pega no final de semana, tenta pegar um voo sábado ou domingo no Galeão, no Santos Dumont, você vai ver a quantidade de, em geral, muita coisa daquela imagem fantástica que é o pai com o filho, trazendo para ver um jogo do Flamengo no Rio de Janeiro. Claro. Você pode pegar para qualquer lugar do Brasil. Né? Então, você imagina isso, que significa para o turismo, né? Para a atividade econômica. Então, o Flamengo é soft power carioca. Né? Boa. Então, Adorei, é isso. adorei. Eu tenho que olhar com essa frieza, apesar de me causar náuseas, ânsias de vômito. Causaria mais no Eurico. O Eurico E você me tem uma matava. história do Eurico legal. Como é que é? Que é exclusiva. É isso. O Eurico, um dia, me pede uma audiência, eu me dava muito bem com ele, a gente foi deputado junto. Eu recebo o Eurico e diz assim, eu estava autorizando, o Flamengo tinha pedido para construir uma arena na Gávea. E aí eu estava autorizando, porque a lei permitia. Claro. Né? Estava lá cumprido. Eurico, você não vai autorizar esse negócio para essa mão lambada, não, né? Eu falei, o que, Eurico? A arena que o Flamengo está pedindo. Eu falei, pô, a lei permite. Mas você não pode autorizar. Eu falei, prefeito, Eurico, eu sou o prefeito da cidade, eu tenho que autorizar. Não, mas você é vascaíno antes de ser prefeito da cidade. Não faça nada por eles, tem que destruir o cara. Então, era essa a cabeça do Eurico mesmo, né? Ele não escondia isso. E foi falar sério, ele não estava falando uma brincadeira. Ele foi lá para conversar comigo para ver como é que eu prejudicava o Flamengo. Mesmo. Para prejudicar o Flamengo. Então, assim, eu tenho alguma responsabilidade a mais que o Eurico. Não, ele fica tranquilo que isso eu não vou fazer, não. Enfim, Leila, grandes personagens. Bacana ouvir o prefeito Eduardo Paes, porque assim, eu vou muito ao Rio quando eu tenho possibilidade, principalmente nos nossos recessos, né? E esse ano eu estava em Ipanema, porque eu gosto de jogar beach tênis. E o Rio respira esporte. E o carioca conhece todos os ídolos de todas as modalidades. Eu falo isso porque onde eu andar no Rio, seja na praia ou no restaurante, sempre vem alguém para falar ou do Flamengo que eu joguei, ou pela seleção, enfim. Essa é a essência do carioca. E aí você falou, você é muito inteligente, né? Porque olhando o Eduardo falar, né, o nosso prefeito aí falar das estratégias dele, de trazer os mega eventos esportivos, sejam eles culturais, ele entende os benefícios que aquele evento vai trazer para a população do estado do Rio de Janeiro. É por isso que eu parabenizo você. E agora você está pleiteando, junto com o Rodrigo Neves, que é o prefeito de Niterói, sediar o PAN de 2031. Mais um, né? Mais um,
em parceria, né? O Rio com Niterói. Eu queria que você me falasse um pouco como surgiu essa parceria e a ideia de trazer novamente. A ideia foi do Rodrigo, tá? Eu tava no final... Que é do PDT, meu partido. Não, Rodrigo Neves. Rodrigo Neves, de Niterói. Desculpa. Eu estava no final do ano, a vice dele é Isabel Swan, também atleta medalhista olímpica e tal. Isso. E ele falou, a Isabel está lá na comissão pan-americana, ela faz parte da comissão de atletas lá, e disse que tem uma chance da gente, vamos fazer uma candidatura Rio-Niterói junto. Eu falei, vamos embora. Né? Agora, eu confesso a você, Leila, assim, eu fui prefeito de uma Olimpíada e de um Pan-Americano. Dá um trabalho. Sim. Então, assim, a única coisa que eu falei, Rodrigo, eu só vou entrar nessa porque em 31 não vou ser prefeito de jeito nenhum, porque eu não posso. A lei não me permitiria ter mais um mandato. Dá muito trabalho. Agora, o que é a vantagem? Primeiro, está tudo pronto. Não precisa fazer nada. Está lá a estrutura. A estrutura está lá, os estádios estão lá. O legado das Olimpíadas está todo Maria Lenk está lá. Está todo muito bem cuidado, tá? É aquela história, complexo vira-lata, a gente fica... Foi Olimpíada. O Parque Olímpico da Barra, aquilo tudo, foi todo feito com uma PPP, não teve dinheiro público ali. Eu morei ali ao lado. Mas não teve dinheiro público, a gente fica, a Olimpíada... Foi a Olimpíada mais barata da história e com mais recurso privado da história. Né, o legado fantástico, não tem nenhum elefante branco, não fizemos aqueles estádios desnecessários. Tem um estádio que virou uma escola, outro estádio foi desmontado, virou 4 escolas. Né? Uma parte virou um terminal de ônibus, onde estava o centro de mídia. Então, a gente fez isso tudo com muito cuidado. Então, está tudo pronto. E aí é o que eu estou dizendo, é uma forma de você catalisar esforços para fazer mudanças. Então, na nossa cabeça, quais são os 2 grandes legados? Não tem que fazer estádio, tem que fazer nada, é o esportivo, né? Consolidar esse papel, que são 2 cidades que são academias ao ar livre, Rio e Niterói. Né? E os caras de Niterói ainda têm uma vantagem, sabe qual é? Que eles olham, a vista deles é o Rio de Janeiro, é mais bonito ainda. Enfim, então assim, Niterói é uma cidade linda também, claro. Né? Também é muito parecida com isso, são cidades irmãs, estão ali a Baía de Guanabara dividindo, consolidar o legado esportivo de alto rendimento, e também aquele que a gente tem que capilarizar, que tem que fazer, né, para todo mundo praticar esporte. E a gente já está propondo um projeto antigo, que é a linha 3 do metrô, né, que passa por debaixo da Baía de Guanabara e liga até São Gonçalo, né, que é fundamental para a integração da região metropolitana. Parece um negócio de não vai, como é que vai fazer um túnel? Dá para fazer. Na Olimpíada, para tirar a perimetral, eu fiz 9 quilômetros de túnel ali embaixo. E aquilo é aterro, ou seja, como se tivesse passado pela Baía de Guanabara, feito um túnel na Baía de Guanabara, aqueles túneis são dentro d'água. Você tem a linha 3 do metrô, são só 3 quilômetros de túnel, e um túnel muito mais simples, porque o túnel de metrô não é tão largo assim. Então, são coisas que você joga e diz, aí óbvio, já cheguei para o presidente Lula, falei, presidente, eu e o Rodrigo Neves, precisamos aí ver no PAC o modelo desse metrô, como é que o governo federal vai ajudar a financiar. Claro. Sabe aquele negócio, aquele sonho impulso? Esse negócio de Olimpíada para a cidade, pan-americano, eu fico muito imaginando a vida de um atleta. Né? O Cid fica ali aquela meta, vou tirar o ouro. Não é impossível, vou chegar lá, treina, rala, vai, se dedica. Então você alcança aquilo que parecia impossível. Resiliência. É a mesma coisa, é resiliência. É a mesma coisa. Então eu olho para esses grandes eventos, dessa maneira eles aquecem a economia, eles trazem oportunidades, eles divulgam. O Rio é uma cidade, quando eu digo a coisa da capital honorária, ela é uma cidade que vive do seu brand, né, da sua marca, do seu soft power. Por que a gente está fazendo agora, fizemos Madonna no passado, esse ano tem Lady Gaga, pronto, agora falei, todo mundo sabe que tem, mas eu não posso dizer. Eu já ia perguntar isso. Dia 3 de maio, Lady Gaga no Rio de Janeiro. Meu Deus, estou de primeira, e está anunciando de primeira isso aí. É primeira vez que eu confirmo. Todo mundo já sabe, mas eu nunca confirmei. Então, 3 de maio, podem comprar seus pedaços no Rio de Janeiro e tal. Que sensacional. Vai gastar dinheiro público com a Lady Gaga. Vou. Com a Madonna gastei também. Sabe por quê? Porque enche todos os hotéis, enche todos os restaurantes, gera emprego, é dar com o pé e constrói essa identidade. O retorno de mídia do show da Madonna na praia de Copacabana é um negócio inacreditável no mundo inteiro. E nós vamos fazer, a gente está chamando, nós vamos fazer nos próximos 4 anos. Todo maio, né? Esse é o compromisso. Todo mundo do Rio. Todo mundo do Rio. Todo mundo do Rio que vai chamar. Então, Lady Gaga dia 3 de maio, esse ano. Aí agora estamos tentando, eu quero o YouTube, né?
Aí já tem, vamos trazer. Só para não ser injusto, porque a gente falou do estádio do Flamengo, não é só a prefeitura que vai bancar, vai ter iniciativa privada. Não, a prefeitura não paga nada. Nada. Porque tem gente interpretando mal isso, comentando nas redes sociais. O que a prefeitura fez foi brigar para viabilizar e ajudar as licenças, permitir ajudar o Flamengo a negociar ali o estádio. Tá. Então, a gente não vai, o dinheiro é do Flamengo. O Flamengo é um clube muito bem gerido, com muito profissionalismo, e está aí os resultados. Sim, sem dúvida. Né? Os resultados do Flamengo não são à toa. Né? Claro. Um time grande, muita torcida, mas ali é fruto de gestão, de competência, de capacidade de trabalho sério. Prefeito Eduardo Paz, chegou o momento, a Leila do Vôlei sempre é quem abre, um quadro que eu não sei se você já participou, que se chama Defina em uma Palavra. Começa com ela, Leila do Vôlei. Eu vou perguntar, claro, é o óbvio, né? Definir uma palavra, Rio de Janeiro. Maravilhoso. Maravilhosa, cidade maravilhosa. Vasco da Gama. É uma paixão. É uma paixão, É uma paixão. Democracia. Fundamental. Rio de Janeiro, você já falou. Você já falou muito bem. uma palavra aqui só, uma só. Mandou bem pra caramba. Você está indo bem pra caramba. Agora eu vou entrar na política. Define em uma palavra Luiz Inácio Lula da Silva. Resiliente, obstinado. Vou pro tom mais leve. Defina o samba. Meu ritmo. O carnaval carioca. Celebração da vida. Eu vou para o tom mais forte. Define em uma palavra Jair Bolsonaro. Um equivocado. Não foi gentil. Muito. Não, mas eu acho, bom, enfim, eu também gosto dele. Não é questão de gostar, não Eu só uso uma frase contra ele. Ele aciona a boca e não liga o cérebro. Até porque às vezes ele não o tem. O Bolsonaro é do Rio. Eu sempre tive uma convivência boa com ele, como deputado, pensava diferente em várias coisas. Eu gosto dele. Assim, eu não levo essas coisas pro pessoal. Eu também não. Eu acho que eu disse aqui, fora do ar, a Rogéria, que é mãe dos três filhos três dos filhos do Bolsonaro, trabalhou comigo, foi vereadora comigo, conheço a família, a família. Então, assim, eu não misturo essas coisas. Né? Eu não quero nunca desrespeitar as pessoas. Eu posso ser adversário político, mas não quero ser inimigo de ninguém, não desejo mal, não quero que as pessoas... Eu quero ganhar a eleição. Quero ganhar a eleição, quero que as minhas... O Sarney ensinou a Leila e eu. Em eleição vale tudo, só não vale a perder. É isso. Agora, a maior dele, que eu contei para o Davi Alcolumbre essa semana, Leila, o Davi morreu de rir e você vai. Ele falou, Cajuru, presta atenção, esse ano a eleição para você é o seu noivado. Se você for bem no noivado, no ano que vem você casa. Se você for mal, no ano que vem é divórcio, Cajuru. Essa é boa demais, né? Olha, eu defini uma palavra, define perguntando em uma palavra, Eduardo Paes. Caramba, se definir é difícil assim, né? Sei lá, eu acho que eu sou um homem de bem, né? Uma pessoa bem intencionada. Isso é bom. E o Rio agradece. Posso concluir com uma pergunta? Tem que ser uma rápida, porque nós fechamos já. O mais rápido possível. Eu ouvi dizer, e já ouvi você falando que não viria mais a outro mandato, aliás, não disputaria o governo do Rio de Janeiro. Isso é uma decisão já consolidada? Só, eu estou iniciando meu 4º mandato. Certo. Né? Eu faço com muito prazer, com muita alegria, com muita honra. Eu estou focado na prefeitura, trabalhando. Né? Assim, de novo, é muito orgulho ser prefeito do Rio de Janeiro. Mas você poderia ser governador, a Leila fez uma boa pergunta, para acabar com essa mancha de que todo governador é igual no Rio. Preso, todos. Gente, aí é aquela história. Eu já não 55 anos. Eu não estou nenhum garoto, mas também não estou tão coroa assim. Vamos estar na torcida, hein? Estou em forma, aliás, emagreci, gente, ele vai propor para a saúde pública gratuitamente aquele remédio polêmico. Eu acho que isso tem que estar no SUS. No SUS. Rosenpick, eu acho que tem que estar no SUS. Para fechar o programa. Não, mas tem que estar no SUS. O tal do Rosenpick. A patente vai quebrar. Olha só, todo mundo que tem dinheiro no Brasil está comprando Ozempic. Vai na farmácia, paga 1.000 pratas por mês para ficar em forma e saudável. O pobre não pode ter esse direito. Vai quebrar a patente, o custo vai cair enormemente. E eu não estou falando de estética. Né? Óbvio que as pessoas também têm uma questão de estética, porque não pode das pessoas. Estou falando de saúde. Saúde. Eu perdi com o Ozempic 30 quilos. Né? É óbvio que esteticamente eu me sinto melhor, mais saudável, mas eu estou mais saudável. Minhas taxas, meu colesterol... Parte cardiovascular, eu tenho histórico familiar muito ruim, já tive problemas no coração. Então é isso. E você vai, por exemplo, aquela coisa de operação bariátrica, aquilo é uma violência.
né? Então, está resolvendo, está cavando. Então, são remédios, essa nova categoria de remédios, que comprovadamente tem melhorado a saúde das pessoas no mundo inteiro, inclusive com outros efeitos positivos, né? E vai ser quebrada a patente. Então, temos que botar no SUS, eu tenho falado isso com o presidente Lula. Claro, vai dar os EPIC para quem? A gente vai ter lá. Quem precisa, obeso, né? Precisa, não é? Eu quero perder 5 quilos, que eu estou gordinho. Não, vai comprar se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, vai malhar. Né? Enfim, verdade. Não é para isso. Claro. Né? É para pessoas que precisem, em caso de obesidade, estejam com sobrepeso. Bom, nós passamos do tempo, infelizmente. Agora, Leila, para mim, uma das 3 de todas as nossas dezenas de entrevistas mais prazerosas. Nossa, eu concordo com você. Que prazer, viu, prefeito? Venha mais vezes. Não, e venham vocês para o Rio de Janeiro, que aí vocês... Outro dia um amigo meu falou assim, o Rio de Janeiro é Disney e o Eduardo Paes é o Mickey Mouse. Então vamos falar que a gente vai se divertir lá. Não, mas sabe o que eu gostei? O pessoal de Dudu. Todo mundo, sensacional, prefeito. Dudu, boa sorte em tudo, na sua vida, na sua família, tá? Obrigado. E ali, deixa eu agradecer aqui, né, porque o senador Romário, você pega o Romário e fala mal de todo mundo. O Romário já brigou com todo mundo na vida. O único cara que ele nunca brigou foi euzinho aqui. E eu também. Um beijo grande para o nosso senador Romário. Meu irmão. Meu irmão. Deus e saúde, pátria amada. Agradecidíssimo por tudo. Nós voltamos domingo que vem com mais um Pode Cá Liberados ao mundo inteiro no comando da nossa querida Rede TV. Beijos. Tchau.